Shalom pessoal, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais um sábado abençoado, que você seja muito abençoado pelo Senhor, assim como toda a sua família. Você está em mais um Café Pastoral. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Faça parte desse projeto, 365 dias por ano, um café pastoral todas as manhãs para abençoar a sua vida e a vida daqueles que estão ao teu redor, porque você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se você não fez sua inscrição, está assistindo pelo YouTube, faça sua inscrição, meu irmão. Como você vai contribuir para esse projeto? É dessa forma. Inscreva-se em nosso canal Café Pastoral se você está assistindo pelo YouTube e também deixe seu comentário no final, deixe seu like, seu dislike. Seu comentário é muito importante, nos edifica demais, edifica muitas outras vidas também. Se você está assistindo pelo Instagram, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você pode também deixar seu comentário. Se você está no Facebook, pelo WhatsApp, enfim, o importante é você estar participando desse momento. Eu quero continuar aqui o que nós iniciamos no vídeo de ontem, a palavra de ontem. É muito importante você assistir o vídeo anterior para que você entenda o que nós estamos falando aqui. Como eu posso deixar Deus transformar minhas feridas em fontes de graça? É uma pergunta muito interessante, porque a pergunta está dizendo como que eu posso deixar Deus transformar. Vamos fazer isso? Nós já falamos ontem que feridas são coisas que nós temos em nossa vida. Todos nós fomos feridos em algum momento, em alguma circunstância e também já ferimos algumas pessoas. Mas como eu posso deixar Deus transformar essas feridas em fonte de graça ou em fontes de graça? Primeiro lugar, você deve fazer o quê? Derramar seu coração diante do Senhor buscando a sua ajuda. Eu quero ler um texto para você que está em Filipenses 4, 6 e 7. Olha só o que diz a palavra de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, olha o detalhe aqui muito importante, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Como eu devo abrir o meu coração diante do Senhor? Você já fez isso, de fechar a porta do seu quarto, você num lugar sozinho, qualquer outro local que seja, e você derramar seu coração diante do Senhor, dizer exatamente para Deus o que você estava sentindo ou está sentindo nessa hora? De repente aí essa ferida gerou em você um ódio, um rancor, um desejo de vingança, um ressentimento, ou seja, o sentimento fica se repetindo o tempo todo. Você já expressou isso para Deus? Você teve a coragem de dizer: Deus, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo ódio por aquela pessoa, meu coração está com um sentimento de vingança por ela. Você já fez isso? Não, você deve fazer. Primeiro, porque Deus já sabe o que está passando no seu coração. Segundo, porque você precisa aprender a expressar para Deus, porque Ele é teu Pai. Você sendo seu filho ou sua filha, né? Você precisa aprender a dizer para Deus o que realmente você está sentindo. Fale a verdade. Não fique com vergonha, não fique vivendo essa religiosidade como se você não sentisse nada disso. Você sente, eu já senti tantas vezes, mas eu abri meu coração, ao invés de transformar isso jogando na vida das pessoas, eu fui falar com o meu Deus, dizer para Deus o que eu estou sentindo. Infelizmente, em alguns momentos você acaba falando isso para as pessoas, mas eu quero chamar a tua atenção. Derrama seu coração diante de Deus, fale para Ele o que você está sentindo e creia que Ele pode te ajudar, que Ele pode transformar essa ferida em fonte de graça ou em fontes de graça, ok? Segundo lugar, segundo ponto que é muito importante, creia de todo o coração na soberania de Deus. Ou seja, Deus está no controle de tudo. Você precisa ver com os olhos de Deus e não somente com olhos de vítima. Fizeram isso comigo, né? Agora eles são culpados de tudo. O que Deus, onde Deus está no meio disso tudo? Olha só o que diz a palavra em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É muito claro o texto. Ele está dizendo, tudo que está acontecendo na nossa vida tem um propósito de Deus. Tem a mão de Deus. Ele está cuidando de tudo. Ele nos ama. Ele não perdeu o controle da sua vida. Outra coisa, você precisa entender e deixar Ele controlar a sua vida. Quando você quiser controlar a sua vida, aí sim,
realmente vai ficar bastante difícil você transformar a ferida em fontes de graça. Olha só o outro texto, Gênesis 50:20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Quem está falando aqui? É José. Lembra de José? Foi vendido pelos seus irmãos, passou por todo tipo de desprezo, de humilhação, de perseguição, mas ele tinha um sonho da parte de Deus. Ele tinha algo no seu coração guardado da parte de Deus, até que ele chegou a ser vice-governador do Egito. E aí chegou um dia em que seus irmãos tiveram que chegar até ele para pedir comida, porque eles não tinham o que comer. E qual foi a ação de José naquele instante? Ele disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou todo esse mal em bem para que a vida de muitas pessoas pudessem ser preservadas. José, ele sentia muita dor por aquilo que havia acontecido. Basta você ler a história em Gênesis, você vai conhecer essa história extraordinária, onde Deus também tratou do coração de José e como ele foi instrumento nas mãos do Senhor. Quero ler outro texto para você agora. Olha o que ele diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Quero dizer algo a você. Tudo se transformará em instrumento da graça de Deus na vida de outras pessoas. Tudo que você sente, tudo que você passa, tudo que você já passou, se transforma no instrumento da graça de Deus na vida de outras pessoas. Há pouco tempo, eu vou falar sobre mim. Alguns anos atrás, eu achava, por exemplo, que um crente ficar deprimido era uma coisa que não tinha lógica. Como que um crente pode ficar em depressão? Como que um cristão pode passar por isso? E eu realmente não compreendia isso e julgava as pessoas muitas das vezes. Até que eu acabei passando por isso. Passei por isso de forma bastante profunda. E graças a Deus hoje estou muito bem pela graça de Deus. Fiz todo o tratamento que deveria ser feito. Fui buscar os médicos, o terapeuta e trato disso de forma profissional, mas eu sei o porquê Deus permitiu eu passar isso na minha vida. Aprendi grandes lições e ainda estou aprendendo. E como que depois que eu abri meu coração diante da igreja, expressei tudo o que eu estava sentindo, tudo que eu havia passado, e porque muito crente tem medo de falar sobre isso, tem vergonha de falar sobre esse assunto, porque isso é uma enfermidade, querido, uma enfermidade que está aí na vida de muitas pessoas e muita gente sofre disso e você está sujeito também. Eu pensava que eu nunca iria acontecer isso comigo, mas aconteceu. Mas isso se transformou num instrumento de graça na vida de outras pessoas. Quando eu abri meu coração, você não faz ideia da quantidade de pessoas que às vezes me procuram para conversar sobre isso, porque estão passando por depressão. E eu posso, pela graça de Deus, por aquilo que eu senti, como que eu senti, né, que é algo incontrolável, realmente incontrolável, pude vencer em Deus tudo isso, usando, é claro, os instrumentos que nós temos e principalmente como Ele falou comigo em Sua palavra. Então, isso que aconteceu comigo se transformou na vida de outros, na graça de Deus, um instrumento da graça de Deus para abençoar outras vidas. Talvez seja por isso que tudo que aconteceu na sua vida ou que está acontecendo, Deus vai se transformar em um instrumento de graça. É muito difícil você entender isso agora, se você está passando por esse momento agora. É muito difícil você entender. Eu não entendia, eu não sabia, eu perguntava a Deus, né, sobre o porquê de todas essas coisas, para que tudo isso. E hoje eu pude entender, eu posso entender e como eu posso abençoar a vida de muitos nesse aspecto e não só nisso, e outras coisas da história da minha vida que eu passei. Isso acontece com você. Você não é pior nem melhor do que eu. Você será instrumento da graça de Deus. Por isso, Ele vai transformar suas feridas em fontes de graça para abençoar a vida de outras pessoas. Tá bom? Deus te abençoe. Amanhã a gente continua, se Deus permitir. Shalom, graça e paz.